E a gente dá início falando sobre a guerra entre Israel e Hamas, que completou um mês justamente nesta terça-feira. Mais de 11 mil pessoas morreram no conflito. As tropas israelenses avançam agora em direção ao centro da cidade de Gaza, que fica, obviamente, na faixa de Gaza. A gente segue então para o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Luca, boa noite, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Aliás, parece que foi ontem que você participava aqui com a gente falando do primeiro mês da guerra na Ucrânia. Temos mais uma guerra no planeta e essa também sem qualquer previsão de chegar ao fim. Bem-vindo mais uma vez, boa noite. Infelizmente é isso mesmo, Thiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Nós vemos que a guerra em Israel contra o Hamas completou um mês com mais de 10 mil mortos, grande parte deles inocentes, tanto do lado israelense, civis, quanto também do lado palestino. Nós vemos que neste momento as forças israelenses, o exército que fez essa incursão terrestre conseguiu dividir o território de Gaza em dois, segundo a própria IDF, as Forças de Defesa de Israel, entre a parte norte e a parte sul. E o objetivo agora é encurralar o Hamas e também acabar com a própria infraestrutura militar do grupo, que é concentrada nessa rede extensa de túneis, com mais de 500 quilômetros. Durante esse mês, nós vemos que a repercussão internacional foi bastante grande, ao mesmo tempo em que a viagem do secretário de Estado americano, Antony Blinken, ao Oriente Médio, durante os últimos dias, foi mal sucedida, a ponto de nenhum tipo de cessar-fogo ou nenhum tipo de libertação dos reféns fosse negociado nos bastidores. Nós vemos que até agora a catástrofe humanitária é muito grande, considerando que a fronteira do Egito ela também acaba se fechando de forma repentina, o que impede a entrada de ajuda humanitária e também a saída de pessoas que querem se deslocar da região de conflito, ao mesmo tempo em que ontem, em entrevista, o premier Benjamin Netanyahu deixou claro que nenhum tipo de cessar-fogo será realizado pelas forças de Israel e que caso o Hamas queira uma diminuição na intensidade dos bombardeios, eles devem liberar os reféns de forma incondicional e imediata. Vale ressaltar que são 240 pessoas ainda sob a custódia do grupo terrorista, das quais 30 são crianças, 20 são idosos e tantos outros são também pessoas com uma saúde frágil. A gente vê que é uma situação extremamente complexa, ao mesmo momento em que não há nenhum consenso para se tentar alcançar a paz. A China prometeu que neste mês, agora que está no controle, que está na presidência rotativa do Conselho de Segurança, vai tentar fazer com que alguma resolução saia do papel, mas nós sabemos que os interesses de várias nações nesse conflito pode fazer com que o caminho para que se normalizem as relações dentro do Oriente Médio seja bastante árduo. A gente vê que essa questão também preocupa muitos economistas, se tratando de uma das regiões com maior produção de petróleo e gás natural do mundo, ao mesmo tempo em que as eleições dos Estados Unidos se tornam um ponto crucial tanto para a continuação da guerra em Israel, como também na guerra da Ucrânia, caso haja uma mudança no controle da Casa Branca. A gente está aqui nessa cobertura histórica, sempre tentando atualizar a nossa audiência de tudo o que acontece, mas realmente é uma situação extremamente triste se nós observarmos que é mais de um mês com muitos inocentes morrendo, seja de um lado, seja do outro, e sem nenhuma perspectiva de que isso possa acabar em um futuro próximo. Enquanto isso, Luca, a gente vem acompanhando o drama dos brasileiros que estão presos ainda na faixa de Gaza, nova expectativa para uma saída nesta quarta-feira, e enquanto isso, o primeiro-ministro de Israel chega a falar que pode fazer uma pausa, uma breve pausa, não seria um cessar-fogo. O que já se sabe sobre isso aí na Europa? Pois é, Thiago, nós temos esperança que amanhã podemos vir aqui a nossa audiência anunciar que os cerca de 32 brasileiros que estão presos na faixa de Gaza possam sair e seguir para o Egito e depois, a partir do Cairo, retornar ao Brasil, mas também tem essa entrevista de Benjamin Netanyahu com os americanos que repercutiu bastante. Ele disse que inicialmente o cessar-fogo está completamente descartado, mas pausas táticas, pontuais de 1 a 2 horas, podem ser sim consideradas para que a ajuda humanitária possa entrar na faixa de Gaza, assim como reféns libertos possam fazer o seu caminho de saída, e também disse que Israel tomará a responsabilidade da segurança da faixa de Gaza, uma vez que a guerra seja finalizada. Portanto, a gente vê que uma situação que é mais ou menos a mesma da Cisjordânia, em que Israel controla o espaço aéreo, controla os bens que entram e que saem,
seja também implementada na faixa de Gaza pelo governo de Israel, uma vez que essa guerra acabe. Isso sofre, por enquanto, alguma resistência dos Estados Unidos, mas é um problema que os israelenses acreditam ser solucionado apenas por essa via, considerando a constante ameaça aos seus cidadãos, principalmente naquela margem sul do Estado de Israel, que acabou sendo mais afetada pelo atentado terrorista do dia 8 de outubro. A gente vai continuar acompanhando, mas realmente é uma situação extremamente complexa que vai envolver muitas agências internacionais, principalmente as Nações Unidas, para a conclusão, pelo menos, dessa guerra, desse conflito que acabou surgindo neste ano de 2023.